Agora aqui no estúdio, nosso assunto é economia. Nas últimas semanas, o dólar disparou, chegando aos R$ 3,66. Desde 2016, a moeda não subia tanto. E para a gente saber de que forma isso interfere no nosso dia a dia, eu converso agora com o economista Bruno Fleury. Bom dia, Bruno, bem-vindo. Bom dia a todos. Bruno, começa contando para a gente por que o dólar, por que essa cotação varia diariamente? Olha, o dólar é uma mercadoria como outra qualquer. E o seu preço ou a sua cotação, ela varia em função da maior oferta ou da maior demanda. Então, o mercado está em constante movimento, comprando e vendendo. Então, quando há maior compra, quando há mais pessoas demandando a moeda, buscando a moeda para poder fazer suas transações, ou mesmo para fazer viagem ao exterior, ou quando aumenta muito o nível de importações, ou seja, as pessoas que estão querendo mais a moeda, a tendência da cotação é subir. Quando há mais oferta de moeda, ou seja, quando o mercado está mais recessivo, então a tendência do preço da moeda é cair. Então ela oscila em função de tudo isso e de algumas outras coisas de natureza política e conjuntural, que são questões que interferem no mercado em função de expectativas que o mercado tem com relação a possíveis situações futuras, né? Vou falar nisso. Que é o que está ocorrendo agora. O que justifica essa alta, então, neste momento nós estamos vivendo um momento especulativo, né? As pessoas estão avaliando algumas questões lá fora, porque aqui dentro não há nenhuma razão para o mercado estar operando de uma maneira normal, mas lá fora alguns fatos estão fazendo com que as pessoas busquem se proteger em dólar, que é a moeda mais comercializada, é a moeda de comércio internacional. Nesse momento, então, a política está neste momento, por exemplo, a questão é a seguinte: os Estados Unidos estão, neste momento, há uma perspectiva de aumento da taxa de juros interna dos Estados Unidos, a Selic deles lá, a taxa de juros básica dos Estados Unidos, que é definida pelo Banco Central americano. Como a economia americana é a economia mais importante do mundo, continua sendo, apesar do crescimento da China, o que acontece nos Estados Unidos acaba afetando as economias de outros países do mundo em função do dólar ser essa moeda comercial do mundo todo. De que forma que ela afeta a nossa vida aqui no Brasil? Então, o que acontece? Se eles aumentarem a taxa de juros lá, boa parte das pessoas que investem aqui no Brasil vão sair daqui para poder aplicar lá nos títulos americanos ou comprando dólar para se proteger. Isso faz com que aumente a demanda por dólar. E aumentando a demanda por dólar, isso faz com que a cotação da moeda suba, aumente de preço. Aumentando de preço, por exemplo, aumenta o preço dos produtos que nós importamos. E aí entram máquinas para as indústrias, para as empresas, entra matéria-prima para uma série de produtos, como o trigo, que nós importamos, boa parte do trigo que nós... ficar mais caro. O pão, o macarrão, as massas todas que dependem do trigo importado, porque a maior parte do trigo nosso é importado. Combustível, porque aí o preço do barril do petróleo sobe no mercado internacional também, em função da cotação do dólar. E hoje, apesar do Brasil produzir a maior parte do petróleo que necessita, boa parte deste petróleo ainda é refinado lá fora. Então, nós importamos gasolina, importamos etanol. E nem me fale nessa alta, porque ontem a Justiça ainda liberou o percentual de lucro para os distribuidores, no caso, para quem está vendendo combustível, e a gente já pode esperar que vai subir. Aí, aqui em Goiânia, vai subir aí o preço do etanol, que era a nossa salvação no momento, em função dessa prática, da política que a Petrobras adotou, de aumentar e diminuir o preço da gasolina em função do mercado internacional. É o que está salvando as contas públicas dela e, evidentemente, que causa alguma coisa no nosso bolso. E também produtos importados que a gente consome aqui, por exemplo, o vinho, queijos, né? Tem uma série de produtos que a gente traz de fora, que nós não produzimos suficientemente, ou que lá fora tem de boa qualidade. São beneficiados e voltam mais caros. Exatamente. Gente, isso, quando chega aqui, o dólar aumentou, vai aumentar o preço para nós. E também compras que você faz lá fora, no cartão de crédito, por exemplo, né? Tem muita gente que compra em sites internacionais e traz, esses produtos vão ficar mais caros. E também as viagens ao exterior. Quem está viajando para fora, quem tem aí as férias de julho, se já comprou o dólar ou já comprou o seu cartão pré-pago na cotação anterior, se salvou. Quem vai comprar agora e vai viajar vai ter que refazer o seu orçamento com relação à viagem
porque realmente vai diminuir a sua capacidade de consumir lá fora, né? E você acha que há uma perspectiva de ainda subir mais, ou como é que está isso? Olha, vai depender de alguns fatos aí. O que os analistas estão verificando é que os Estados Unidos deve continuar aumentando a taxa de juros. Por quê? Porque o Trump, quando entrou, ele adotou uma política expansionista de crédito, né? Então ele cortou impostos, principalmente da classe média alta, ele colocou mais opções de crédito no mercado, então ele está fazendo com que o consumidor vá às compras e consiga consumir. E isso gera inflação. E quando gera inflação, o Banco Central americano vai controlar essa inflação aumentando a taxa de juros. Isso faz com que aquela situação que eu falei lá atrás, as pessoas vão procurar aplicação no mercado em títulos americanos ou em dólar. Mas também o Banco Central americano está enxugando, está reduzindo a liquidez, ou seja, está tirando dólar do mercado, o que vai fazer com que a moeda também suba mais. Também na Europa, o Banco Central Europeu também está enxugando, tirando o dólar do mercado em função de políticas mais restritivas de ajuste fiscal. E isso também, tirando o dólar do mercado, você faz com que esses movimentos dos bancos centrais recolhendo dólar faz com que a cotação da moeda suba. Agora, então ela vai subir no mundo inteiro em relação a diversas moedas. Pois é, e o que o Brasil pode fazer para proteger o real diante disso? Bom, o Banco Central tem algumas medidas que ele adota, né, de venda de alguns títulos cotados em dólar, e até mesmo nós temos uma reserva muito boa que dá para o Banco Central ir irrigando o mercado para manter aí a cotação num patamar mais aceitável. De vez em quando vai ter um soluço como esse que nós vimos agora, dá uma subida em função da especulação, o Banco Central entra no mercado, joga dólar e dá uma equilibrada. Então, assim, e há uma perspectiva de que este momento que é especulativo, daqui a algumas semanas, alguns dias, ou um mês, isso volte a uma normalidade, a um patamar mais razoável. Mas, assim, mercado de câmbio é para profissional, não é para amador. E a pessoa precisa ter bastante sangue frio para não se desesperar. E a notícia também nunca é ruim para todo mundo. Tem gente que ganha com isso. Quem está ganhando? Tem gente que está ganhando com isso, gente que especula em dólar, né? Gente que compra títulos em dólar, a gente conhece muita gente que atua nesse mercado, mas ele tem que saber exatamente isso, né? Comprar na baixa e vender na alta, como no mercado de ações. Então, algumas pessoas estão ganhando com isso. Exportadores estão ganhando, porque a gente vendendo lá para fora, nós vamos receber mais dólar pela mercadoria que nós estamos vendendo lá. Então, a balança comercial do Brasil vai continuar positiva. Então, para quem exporta, para quem atua no mercado financeiro, para quem trabalha com esse tipo de atividade, há uma perspectiva positiva. Então, para o Brasil não é de todo ruim, tá? As pessoas é que têm que ter um pouco mais de cuidado na questão do consumo. Vai afetar a inflação? Em determinados momentos, pode sim, porque matérias-primas importadas podem impactar em alguns produtos. Como a gente falou, mas como né, a nossa inflação está muito baixa, hoje o Banco Central está até pedindo um pouquinho de inflação, para ela chegar até no centro da meta, né? O Banco Central está baixando a taxa de juros cada vez mais, hoje, na reunião de hoje, deve reduzir a Selic para um patamar histórico de 6,25, para ver se as pessoas voltam ao consumo e isso reaquece a economia. Porque depois a economia está estagnada, que a gente veio né? vivendo nos últimos anos aí, ninguém está muito animado a sair gastando, Até porque naquele período recessivo as pessoas se endividaram muito. Então, 2 anos é o tempo que as pessoas estão fazendo para poder ir diminuindo o seu endividamento. E as pessoas então está todo mundo assim preocupado. Então as pessoas estão endividadas, estão neste momento de que a inflação está sob controle, que as pessoas tiveram um aumento um pouco melhor no seu poder aquisitivo, as pessoas estão liquidando suas dívidas, tentando dar uma saneada nas suas finanças. E só depois é que as pessoas vão pensar em consumir. O brasileiro está precavido, isso é bom. Está começando a isso pensar é bom. da forma Está correta, começando né? a pensar da forma correta. E as empresas também estão pensando da forma correta. Eu acho que nós vamos continuar este ano aí nesse sobe e desce, até que as eleições ocorram e que as pessoas fiquem sabendo quem vai administrar o país da agora para frente e que política econômica ele vai adotar. Porque essa instabilidade atual realmente complica. A instabilidade política tem um reflexo direto nesse processo como um todo também.
Tá certo, Bruno Fleury, economista, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui acerca dessa história da alta do dólar, que a gente fica meio sem saber o que está acontecendo. Obrigada. Eu que agradeço a Excelente tarde oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos.